Como fazer um jejum de um jeito certo, que você consiga vencer batalhas espirituais e o mais importante, agradar a Deus. Existem dois tipos de jejum e é isso que eu vou contar para você. E você escolhe qual é o melhor desses dois para fazer. E o importante é você fazer de um jeito certo e que agrade a Deus. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. É importante você saber o que é o jejum. O jejum é o momento onde você deixa a sua carne de lado e alimenta o seu espírito. Como que se alimenta o espírito? Através de oração e jejum. Jejum é o tema do nosso vídeo. O principal objetivo do jejum é se aproximar de Deus. Ou seja, quando você alimenta o seu espírito, você está se aproximando mais de Deus. O que? Em santificação. Quanto mais você ora, se santifica e jejua, mais próximo de Deus você fica. O que isso significa? Ser próximo de Deus. Mais sonhos, visões e revelações Deus vai mostrar para você. E por que é importante Deus mostrar sonhos, visões e revelações? Porque muitas das vezes, coisas que vão acontecer no seu futuro, Deus ele mostra para você em sonhos proféticos, visões ou revelações. Então você percebe que no mundo espiritual é uma engrenagem, podemos dizer assim. Você ora, jejua, santifica, se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Ele mostra os sonhos e tudo que acontece no mundo espiritual para você. O nosso jejum ele deve ser acompanhado com uma oração sincera. O que é isso? Você deve fazer uma oração de início, antes de começar o seu jejum, pedindo perdão a Deus dos seus pecados e apresentando a Ele aquele jejum. E no final do jejum também, você faz outra oração, entregando, na verdade, aquele jejum a Deus. Eu quero fazer uma comparação aqui com vocês. No mundo físico, nós precisamos de alimento para sobreviver no dia a dia, isso é óbvio. E tomar aquele café da manhã, ou aquela feijoada, te deixa mais forte. Ou seja, no mundo espiritual, tem alimentos também que te deixam mais forte. Por exemplo, um jejum, ele te deixa mais forte. A oração, ela é muito boa? Sim, você deve orar todos os dias. Mas o jejum é um nível acima da oração. Ou seja, é como se fosse uma feijoada no mundo espiritual, vamos dizer assim. Os 3 alimentos para a sua alma no mundo espiritual são oração, jejum e devocional. No mundo espiritual, existe uma questão chamada processo. Uma pessoa que está começando, muitas das vezes, a fazer o jejum, ela não pode fazer um jejum de qualquer jeito. Por quê? Isso pode prejudicar o seu corpo. Então você tem que ter discernimento e sabedoria de Deus. Você precisa ser sábio para fazer um jejum que agrade a Deus, mas que ao mesmo tempo não coloque a sua saúde em risco. Por exemplo, a questão de processo. Deus fez a terra em 7 dias. Então tudo na nossa vida é uma questão de etapa. Você não pode pular etapas. E por isso que você tem que começar o jejum aos poucos. E com o passar do tempo você vai aumentando. Então, por exemplo, você faz um jejum das 7 por exemplo, você faz um jejum das 7, por exemplo, você faz um jejum das 6 às 9 da manhã. Aí, com o passar do tempo, você pode aumentar esse jejum das 6 da manhã às 11, aí depois até o meio-dia, e assim sucessivamente. Deus se agrada de obediência e prudência. Lembre-se sempre disso. Vamos falar sobre os 2 tipos de jejum. Um bem conhecido é o jejum com água, onde a pessoa não come nada e apenas bebe água. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui, muito provavelmente, esse jejum que Jesus fez foi um jejum com água. Então, por exemplo, você vai fazer seu jejum das 6 da manhã ao meio-dia. Então, você vai apenas beber água, você não vai se alimentar. Amém? Agora eu quero falar algo muito importante, presta muita atenção. Se você toma remédio, seja hipertensão, diabetes, não interrompa seus medicamentos.
Por quê? Se você não tomar seus remédios, você coloca a sua vida em risco. Lembra que eu falei anteriormente? Deus se agrada de obediência e prudência. Deus se agrada de sabedoria. E colocar a sua vida em risco é um sacrifício de tolo. Deus não se agrada, isso pode te prejudicar. Então, não interrompa remédios. Amém? Então, fica aqui essa dúvida que muitas pessoas têm. Será que se eu interromper o meu remédio, Deus vai receber? Irmãos, se você toma remédio, Deus entende, Deus sabe. Deus ele quer o melhor para o seu corpo material, seu corpo físico, que ele não corra risco, e o melhor para o seu corpo espiritual. Amém? Vamos ao segundo tipo de jejum, que é o caso do jejum parcial. Durante esse jejum, você elimina algum alimento ou alguma coisa. Por exemplo, você pode ficar uma semana sem tomar determinado refrigerante, ou uma semana sem acessar a rede social, por exemplo. O jejum parcial foi feito por Daniel, quando ele se recusou a se alimentar dos banquetes que era oferecido pelo rei. Okay? Um assunto muito importante também é a questão sobre o tempo certo. O tempo ideal para você fazer um jejum é o tempo que o seu corpo aguenta. Você não pode extrapolar um limite, porque isso vai prejudicar a sua saúde. O meu conselho é que você faça um jejum na parte da manhã. É mais fácil e dá mais ânimo, né? É mais fácil e mais prático pela parte da manhã. E aí você já faz um devocional e começa o seu dia com devocional, oração e jejum. Já faz um combo completo. Antes de eu falar sobre as dicas e os cuidados espirituais que você deve ter, eu quero te pedir, inscreve no canal, ative todas as notificações, que assim quando eu postar, você recebe não só o vídeo, mas recebe uma bênção de Deus na sua vida. Esse canal ele tem um direcionamento profético, eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida e transformar a sua visão sobre o mundo espiritual. Você vai passar a entender como funciona o mundo espiritual de um jeito muito fácil e um jeito muito simples. Vamos lá. Dicas e cuidados. Cuidado, você não deve contar para as pessoas que estão em jejum. Por quê? Porque isso pode te prejudicar. Essa pessoa pode te oferecer um alimento e quando você se der conta, o jejum já foi embora. Esse alimento já está na sua barriga, como o povo diz por aí, no seu bucho. Então, irmãos, quero te falar sobre 3 união: jejum, devocional e oração. Trindade. Se você unir isso aqui, você vai se aproximar mais de Deus e Deus vai enviar mais mensagens para você. Que tipo de mensagem? Sonhos proféticos, revelações e visões. E isso ele é extraordinário, porque Deus ele mostrar o que vai acontecer, isso não tem preço que pague. Não tem coisa melhor no mundo do que você ser amigo de Deus. E uma das formas de se aproximar de Deus é jejuando, consagrando o seu espírito a Deus. Você unindo esses 3, Deus vai se agradar muito do seu empenho e, consequentemente, vai derramar chuvas de bênção na sua vida. Eu tenho certeza disso. E assim você vai conseguir se aproximar de Deus, do Espírito Santo e ficar mais próximo de Deus. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre mundo espiritual. Você vai aprender como funciona o mundo espiritual de um jeito muito fácil, de um jeito muito simples. E Deus ele vai abençoar você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém.